Olá pessoal, fazendo o primeiro vídeo aqui do canal, né? Primeiro vídeo, vamos falar de Bereshit, né? Primeiro versículo da Bíblia. Antes da gente começar, se inscreva aí no canal, ative o sininho e dá seu comentário também, para a gente saber o que a gente tem que melhorar, ok? A gente vai estar fazendo vários estudos, e estudos sempre em cima da palavra, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar sobre Bereshit. Bereshit está no primeiro versículo da Bíblia, lá em Gênesis 1:1, diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamai vet haaretz, que significa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criou aí, que é o verbo bará, é um verbo usado só por Deus, né? Que é criar do inexistente. Elohim é um plural, né, de Deus, né? Aí está falando das suas manifestações, né? Depois os céus e a terra, que é a continuação das suas criações, ok? Mas a gente vai ficar só no princípio aqui, no Bereshit, né? Bereshit, que significa no princípio, a gente quebra essa palavra aqui, e o B aqui, ó, B, significa no, na, por, pelo, com, tá? Esse é o B. Reshit significa princípio, né? Por isso que é no princípio. Mas essa palavra ainda pode ser quebrada mais ainda. Resh significa cabeça, né? Que é rocha, né? Então, Rosh significa cabeça. Então, na cabeça. Então, na cabeça, antes dele criar, através do verbo bará, né? As suas manifestações e os céus e a terra, antes disso, na cabeça, ele criou tudo, né? Ele imaginou tudo, né? Na cabeça ele sabia que teria, né, muitas lutas, mas ele sabia que a vitória já estava decretada, tudo na cabeça, né? Ok? Por isso que temos que ter a mente de Cristo, né? Porque aí decretamos a vitória, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Algumas coisas já existiam, né, nesse princípio antes de vir a existir, né? A própria Torá, né, a palavra, né? A gente vê o amor, né? Vê a redenção, né? Vê várias coisas já existiam antes de vir a existir, né? No conceito de ser, tá bom? O conceito de ser é diferente do conceito de existir. Porque se você coloca Deus no conceito de existir, você vai procurar saber quem que criou Deus, né? Que a gente vai sempre naturalizar as coisas. Mas no conceito de ser, né, já existia essas suas manifestações antes, no princípio. Tá bom? Então, o que a gente vê? João 1 diz assim: no princípio era o verbo, a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, antes de sua manifestação e de sua criação. Este era o princípio. Cristo, o segredo, né, escondido. Né? O que a gente vê? Como a palavra, né? No princípio era o verbo, a palavra, ele estava com Deus. A palavra já existia, então, antes da criação. E essa palavra traz também consigo a sabedoria, né? A sabedoria está na palavra. Quando a gente lê lá em Colossenses 1,18, a gente lê assim, ó: Ele, né? E ele, né? Cristo, é o cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio primogênito dos mortos, a fim de que todas as coisas ele tome a pré-ciência, a pré-existência. Todas as coisas ele toma em si. Bom, o que a gente entende com isso? Que antes das coisas virem existir, foi tudo planejado, né? E Paulo declara isso para nós, quando ele fala que todas as coisas já existiam, né, nele, e ele é o corpo, né, e o cabeça da igreja. Nele tá toda a presciência, né? Bom, quando a gente pega esse entendimento e fala assim, então tudo foi planejado antes, e todas as vitórias já estavam planejadas, ok? Quando a gente vai para Provérbios 8, fala ali da sabedoria, né, o próprio Cristo, né? E aí está falando da sabedoria como a primeira de sua criação, né? Primeira das suas manifestações, né? E a gente vê que a sabedoria
Cristo, né, se deleitava ali com o Pai, né? Quando o Pai estava procurando o corpo ideal, né, o Cristo ideal para que, né, governasse toda a terra, então ele estava fazendo umas cópias. Então estava fazendo eu e você, só que tínhamos defeito, então não tinha como sermos o Cristo. Ele fez outro, né? Fez você, né? E quando ele estava fazendo, ele foi deixando de lado. E o Filho, Cristo, estava brincando comigo e com você ali, enquanto o Pai, né, estava procurando aquele que dominaria sobre tudo aqui na terra. Ok? Quando ele estava procurando o corpo do Filho, o corpo perfeito, né? O que é que acontece? Quando ele foi, né, buscando esse corpo perfeito, Cristo, quando ele chega no Cristo, ele tem que destruir todos, né, que automaticamente não foram perfeitos. E é nessa hora que Cristo não abre mão de mim, de você. É nessa hora que Cristo se entrega, e como o próprio Paulo diz, né, que Cristo fez-se o cabeça para que nós possamos ser o corpo, né? A gente vê ali em João, né, desde o capítulo 13 até o capítulo 17, né, que quando Cristo, né, depois de tudo ali sendo consumado, e ele com a sua glória, né, vamos dizer assim, que teria de subir já, aí ele já está subindo sem glória. Por quê? Porque a glória dele, ele deu para nós. E o Pai falou, você está sem glória? Ele daí a glória para eles, né? Deu a glória para nós. Por isso que ele pede, Pai, glorifica-me com a glória que tínhamos no princípio, né? Porque a glória dele, ele passou para nós. Vamos estar continuando aí lá em Provérbios 8, ok? Provérbios 8 é muito bonito, né? Porque quando toda essa presciência, né, de Cristo ser o corpo, né, Cristo ter entregado o seu corpo para que nós possamos ser restaurados nele, e ele se tornando sim o cabeça, né, e nós o corpo de Cristo, né? Efésios, Colossenses, Coríntios, né? Paulo deixa isso muito claro. Quando a gente vê isso ali em Provérbios 8, né, que Cristo já se deleitava com nós aqui, antes de vir a existir, né? É muito bonito que ele começa ali o capítulo, né, 8, né, o versículo 1, falando que a sabedoria clama, né? Ela clama, né, por justiça, né? E falando que as suas palavras são justas, né? A gente vai pegando que a sabedoria tem prudência, né? Estou com um esboço aqui. Então, lá no versículo 15, ela diz, por mim reinam, né? E decretam justiça e governam os juízes da terra, né? No 17, ela diz, eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Né? Buscar Deus cedo, né? Para que o dia possa ser bem abençoado, né? No 19 diz assim, melhor é o meu fruto do Espírito, né? O que está falando? Está falando fruto do Espírito lá de Gálatas, né? Melhor é o fruto do que a prata e o ouro, né? O fruto das expressões do Espírito, né? Então, domínio próprio, né? A gente vai buscar isso lá em Gálatas, ok? No 22, né? No versículo 22 diz assim, deve estar lendo aqui, Provérbios 8, 22. O Senhor Jeová me possuía no início de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas, já possuía. Então, Cristo já estava nele ali, né? O mistério escondido. Provérbios 8, do 28 em diante, vou pôr no 27, do 27 em diante, diz assim, quando ele estabelecia os céus, aí estava eu, quando traçava os círculos sobre a face do abismo, né? Quando consolidava o firmamento, quando os mananciais subterrâneos mostravam o seu poder, né? Quando estava ali, né? Criando todas as coisas através do verbo bará, quando ele decretou o mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mandamento, quando estabelecia o fundamento da terra, né? Ao versículo 30. Então eu estava com ele, era como seu arquiteto, Cristo era seu arquiteto, né? E eu era diariamente o seu deleite,
divertindo diante dele em todo o tempo, né? Então Cristo e o Pai se divertiam quando estavam criando as coisas ainda na mente, né? Ao 31, divertindo-me no seu mundo habitável, né? E os meus deleites eram com os filhos dos homens. Os deleites de Cristo eram comigo e com você, né? Isso é muito bonito, né? Ao 32, agora, pois, os filhos, escutai, porque felizes são os que guardam os meus caminhos, né? Cristo é a verdade, né? Caminho, a verdade e a vida, né? 33 diz assim, ó, escutai a correção, sede sábios e não a desprezai. Feliz é o homem que escuta, vigiando dia a dia os seus portais, guardando as ombreiras das minhas portas. Porque aquele que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor, né? Muito bonito, né? Quando a gente tem esse entendimento, né? Que o espiritual é maior do que o natural, né? Quando as coisas se manifestam primeiro no espiritual, né? Isso é claro em Romanos, né? Em Hebreus, desde sua manifestação e falando de toda sua glorificação ali, né? E quando também ali no céu ele já é decretado a sua justiça, né? E só estamos esperando a plenitude dos gentios. Então que a gente possa entender, né, que na cabeça, né, na mente, né, temos que ser a mente de Cristo para que possamos buscar essa perfeição que já foi estabelecida, né, no princípio. Ok? No capítulo 9, de 1 a 6, fala assim, ó, a sabedoria edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, né? Cristo já, o que tinha de fazer, ele já fez, né? Já lavrou as 7 colunas, né? Aí você vê, já imolou os seus animais, ele já se entregou, aí você vê, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, ok? Já enviou as suas criadas e proclama o seu convite sobre os lugares altos da cidade, dizendo, quem for simples, vem aqui. E aquele a quem faltava o entendimento diz, vinde e comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Abandonai toda a ingenuidade e vivei, e andai pelo caminho do entendimento, né? Quando a gente tem esse entendimento da palavra, né? Quando a gente tem a mente de Cristo, né? Uma mente livre, uma mente sã no Senhor, quando a gente para de viver no corpo pelas leis e passa a viver na mente de Cristo pelos princípios, a gente se torna já mais que vencedores, né, em Cristo Jesus. Essa vitória já nos foi declarada, né? Que a gente só possa tomar posse, né, dela e não abrir mão, ok? Então, querida, esse é um estudo, né, simples, prático, mas que nos dá um entendimento da dimensão e da amplitude do amor de Cristo por nós, ok? Na mente, na cabeça dele, ele já tinha decretado a minha vitória e a sua vitória, ok? Muito obrigado, se inscreva aí no canal, né? Ative o sininho, comente, né? Que a gente possa fazer vários outros estudos para que possamos ser edificados com a palavra, né? Que é vida e que liberta, né? Que é luz para a nossa vida, ok? Um abraço a todos.